Olá, espero que esteja bem. Vamos para mais um bloco da aula sobre Introdução à Geografia e à Geopolítica. Hoje nós vamos falar de conceitos fundamentais da geografia. Vamos falar de categorias de análise, tá? Por ser um tema muito denso, né, serem relativamente bastante categorias de análise, nós vamos analisar hoje três: espaço, paisagem e região. Vamos lá. Bom, não poderia começar com outro, né? Espaço. É o conceito, talvez, é o principal conceito da geografia. Mas também é o que a gente chama de categorias de análise, né? Eu falei isso aí uma vez, mas acho que não expliquei, mas é importante explicar. Categorias de análise são como espécie de ferramentas pelas quais enxergamos o espaço. Então, o espaço é a própria ferramenta para analisar o espaço. Mas nós temos outras, tá? Nessa aula, como eu disse, as outras categorias são paisagem, região, lugar e território. Existem outras, mas essas aí são as que vale mais a pena a gente aprofundar, tá? Categorias de análise são como eu disse, ferramentas, mas são como lentes para enxergar o espaço, né? Lentes, como se fossem camadas diferentes para enxergar. Então, dependendo do fenômeno, do objeto em que você quer enxergar, que você quer analisar, interpretar, explicar, algumas categorias de análise vão ser mais eficazes, né? Por assim dizer. Como assim? Quando se faz uma produção de conhecimento, né, quando você está lá coletando dados geográficos, dependendo do fenômeno estudado, alguma categoria pode se transmitir melhor o que você está procurando. Então, vou falar um pouco mais da minha área, por exemplo, geografia humana. Então, quando vou fazer lá algum tipo de pesquisa, eu costumo muito utilizar categorias do território. E território nós vamos falar no próximo bloco. Território é quando você enxerga, ou melhor dizendo, tem que enxergar o máximo de coisas possíveis, né? Mas quando se foca nas relações de poder sobre o espaço. Né? Não vou aprofundar muito, porque a aula hoje, a gente vai ainda falar sobre isso, mas também utilizo a categoria de lugar. Lugar é aquela categoria em que você dá mais sentido para as relações que aquelas pessoas que eu estou pesquisando têm sobre o local, né, que vivem. Utilizo também muito o conceito de paisagem. E aí nós vamos falar nessa aula hoje. São categorias que, dependendo do seu objeto, elas vão trazer mais evidências para você. Tá? É como uma metodologia. Né? Como uma metodologia. Então, você tem um objetivo da sua pesquisa. Qual metodologia você vai utilizar? Bom, isso vai depender do seu objetivo. Né? Você já fazer uma pesquisa sabendo a sua metodologia pode distorcer o que você quer enxergar. Então, a categoria de análise na geografia, né, cada uma com a sua epistemologia, cada uma pode trazer olhares diferentes para uma mesma coisa, mas trazer certos sentidos, significados que uma outra não traria com tanta eficácia. Bom, vamos deixar essa reflexão depois de ver as categorias, né? Que aí nós vamos conseguir usar exemplos mais palpáveis. Como eu disse, o espaço é o principal, por assim dizer, porque a geografia, né, está muito correlacionada com o espaço. A gente tem o espaço, mas também o espaço categoria de análise. Enxergar o espaço, enxergar as relações de objetos e ações e as transformações ao longo do tempo. Né? Mas vamos lá. Milton Santos diz que o espaço é o conjunto de objetos e o conjunto de ações. Quando ele fala isso, ele vai destrinchar o que ele entende por objeto, o que ele entende por ação. Tá? É ao mesmo tempo forma
como as estruturas de uma cidade e a função, o processo de ações humanas que constroem a paisagem. E aí já jogando para a paisagem, que é outra categoria que nós vamos ver. É indivisível dos seres humanos que o habitam, que o modificam todos os dias através de sua tecnologia. Aqui tem outras duas partes muito importantes. O espaço geográfico é o espaço em que o homem habita, que o homem transforma, tá? Através das tecnologias. Isso daí também é outro ponto muito importante, principalmente na obra de Milton Santos, que é um dos precursores da, da, da ontologia do espaço. Né? Milton Santos tem um livro chamado A Natureza do Espaço, que é muito importante, ela é muito impactou em nível global, né, o entendimento, a forma como que ele compreende o espaço, a forma como que ele enxerga. Então aqui nós temos aqui objetos, ações atribuídas a esses objetos, né, forma, função, como que a forma como esses objetos estão, a função, quais são as ações atribuídas a esses objetos, e o meio técnico. O meio técnico é algo que eu tenho que também enfatizar bastante aqui. Quando vai se procurar material sobre meio técnico, é muito comum já induzir a ideia de meio técnico científico formacional. Né? É quase que automático essa procura. Porque quando se fala de meio técnico, você já pensa no científico informacional. De fato, o meio técnico, né, como é descrito para os dias atuais, pós-terceira guerra, desculpa, pós-terceira revolução industrial, é de fato um meio técnico científico informacional, mas porque é a característica dele hoje, tá? Mas o meio técnico é um conceito, tá? Que atravessa tempos, períodos. E é muito importante, eu gosto muito de enfatizar isso, porque muitos estudantes que vêm com essa dúvida, mas fala sobre meio técnico, já remetia ao momento pós-Segunda Guerra Mundial, pós a terceira Revolução Industrial, mas está falando de coisas que vieram antes. Pois é, meio técnico, o que Milton Santos entende como meio técnico? Tentando sintetizar, né? Ele entende que o meio técnico é um meio em que é incorporado por tecnologias técnicas que o ser humano foi atribuindo ao longo do tempo. Por que é importante dizer isso? Porque desde quando existe ser humano na Terra, já existe um meio técnico. Isso é muito importante. Tá? Então, né, outra área que eu me especializei, geografia agrária, o estudo da história das agriculturas do mundo é uma história sobre técnicas, né? Como enfrentar o ambiente hostil para se produzir alimentos e se estabelecer fixamente em algum local. Né? Então, quando você vai estudar a história da agricultura, é um estudo sobre as técnicas que se tinha. É a pedra lascada, é a técnica do pousio, a técnica da coivara. Isso tudo são meios técnicos. E aí Milton Santos vai dizer, nem toda tecnologia já chega fazendo parte do meio técnico. Não é bem assim. Né? Fazer um rápido exemplo aqui. A inteligência artificial hoje já faz parte do meio técnico? Não. Né? Pode ter pessoas que dizem que sim, mas se refletir um pouco sobre o que Milton Santos fala, não. Porque a tecnologia já não é incorporada automaticamente. Ela precisa de fazer parte da infraestrutura da sociedade para começar a produzir. Então, pegando um exemplo prático que Milton Santos fala naquela época que ele escreve esse livro, é a energia elétrica. Né? Que faz parte do meio técnico. Ela já faz parte da nossa forma de ocupar e de explorar e de, enfim, já faz parte do espaço geográfico. Para Milton Santos, meio técnico é a mesma coisa que espaço geográfico. Para ele até diz, é um sinônimo. Né? Então, eu só estou dando essa ênfase a isso porque quando aparece meio técnico tem que lembrar disso e não já atribuir diretamente para o meio técnico científico informacional, porque é um vício escolar que persegue, principalmente em provas que gostam de fazer isso, né? Tá bom? Então,
Outra fala aqui que ele fala, né? A questão a colocar é que a própria natureza do espaço formado, de um lado, pelo estado do material acumulado das ações humanas através do tempo, e, de outro lado, animado pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade. Por isso que eu coloquei aqui essas charges, esses quadrinhos aqui do lado, porque eu acho que ilustram bem o que é o espaço e o que ilustram, né? Essa noção de meio técnico, enfim. Nesse primeiro quadrinho que nós temos aqui, que é uma mata e um gramado, né? Isso já é espaço geográfico, isso já é um espaço com atribuições objetivas do ser humano. Tá? Se ela está dessa forma, é uma escolha. Tá? Se ela não está ocupada nesse momento, por mais que seja ali, remotando tempos memoráveis, já é um espaço geográfico. Porque se está assim, em vez de estar de outro jeito, é uma escolha, tá? Do ser humano. Então aí, no próximo quadrinho já tem ali um fluxo, né? Como eu posso dizer? Uma ferrovia fixo, trem, um fluxo passando ali, provavelmente com cargas, passageiros. Já representando que esse local está sendo utilizado para transporte, para dinamismo de algo que está sendo produzido em um local e consumido em outro. Né? Então já atribui, assim, uma funcionalidade. Né? E aí a gente pode já começar a aplicar a ideia de objetos e ações, a forma e a função. E o meio técnico, ferrovia. A ferrovia já é um meio técnico nesse momento já, né, incorporado ao meio. Nós vamos falar sobre Revolução Industrial, a ferrovia foi fundamental. Sem ela não haveria esse dinamismo industrial, né, tal como hoje. Que já existem outras tecnologias, mas ela não deixou de ser, não tornou obsoleta por causa disso. Enfim, avançando para a gente ter que comentar cada um, mas vai vendo uma evolução, lembrando, uma evolução sempre da ideia de algo natural. Não é, né? Uma evolução sempre com intenções, com intencionalidade, com certas vontades, sejam elas sociais, políticas, econômicas, culturais. Tá? E aí, no momento que nós chegamos no final, já tem aí um mesmo local, o mesmo espaço que antes estava definido como, vou falar preservação aqui só para a gente adiantar, né? Porque não necessariamente de preservação, mas já tem ali uma ocupação, né, urbana com, olha que interessante, os postes, né, a luz, a iluminação, a energia já fazendo parte desse meio, as vias por onde passam veículos e as habitações, né, com uma tecnologia construtiva também diferente da anterior. Isso é para refletir, isso já é para começar a emergir na ideia de espaço, de meio técnico. Tá? Isso é algo que eu vou chamar muito importante porque é muito pesado para a geografia, essa parte de espaço. Tá? Entender o espaço geográfico, o meio técnico é fundamental para compreender o estudo da geografia. O outro é a paisagem, como eu já falando, né? Paisagem é o que se vê. Desconsidera essas outras palavrinhas aí, mas por enquanto vamos ver. Paisagem é o que se vê. Tá? Como eu disse para vocês, são categorias de análise. O que é visto. E aí, a paisagem, né, é transtemporal, porque ela junta objetos do passado e presente. É a construção transversal. Objetos do passado podem ser refuncionalizados. Lembra no quadrinho anterior que eu disse, desde o primeiro quadrinho já é espaço? Paisagem já tem uma outra funcionalidade, né, enquanto uma categoria de análise. Paisagem é isso daqui. O espaço está, né, considerando ali as transformações ao longo do tempo. Paisagem é aquilo que se vê. E nela está inserido objetos, formas, né, estruturas que atravessam tempos. Então tem acúmulos de tempos. Então nós estamos vendo aqui uma paisagem de uma cafezal, né, uma fazenda ali, é uma foto atual, porque você vê tanto o cafezal como também uma planta fotovoltaica.
Vemos também uma paisagem ali com atributos mais da geografia física, mas não é só física. Porque se esse... Bom, adiantando aqui, tá, gente? Adiantando essa parte, né, da paisagem ali no último plano, não está coberta por uma mata natural, já diz que ali teve uma ocupação. Pode ser remontar a tempos, séculos passados, né? Enfim, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é essa ideia, que a paisagem, ela incorpora esses elementos que atravessam tempos e ela ajuda a analisar, inclusive, o espaço. Né? Aqui eu já consegui analisar tecnologias diferentes, de tempos diferentes, que estão aqui hoje funcionando e dando essa funcionalidade. Tá? Portanto, é menos que o espaço geográfico, que também considera o uso. Paisagem e espaço não são sinônimos. Tá? Paisagem é o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem a herança que representa as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. O espaço são as formas, mas a vida que as anima. Até a fumacinha saindo ali tem, né? Então é uma ilustração bem interessante sobre a paisagem também. Ela coloca os fixos e os fluxos, né? Então é importante analisar. O geógrafo, quando está ali diante de uma paisagem, analisa essas questões espaciais. E aí, para a gente adiantar um pouco mais também, né? Porque eu não quero prolongar muito, né? Eu me empolgo bastante com essas coisas, mas eu sei que também a gente tem que avançar para os outros categorias. Mas no último bloco nós falamos sobre a evolução da geografia, né? E Milton Santos faz parte ali da geografia crítica, então o que ele constrói sobre o espaço é a partir dessa corrente de pensamento. Mas eu disse também que alguns anos depois é incorporado a geografia humanista. Então é interessante que a geografia humanista captou muito. Eu falei sobre o lugar, né? Que o lugar foi desenvolvido bastante pela geografia humanista. Isso é verdade. Mas também ela tem muitas influências nas outras formas de ver o espaço. E uma delas é a própria paisagem. Então, para a geografia humanista, podemos dizer que a paisagem não é só aquilo que se vê, mas também é que se escuta. Ó, tá aqui, escuta e ouve, né? É sinônimo. Escuta, sente, cheira, né? Então, diante dessa paisagem, se você, né, já algum momento esteve diante de um cafezal, pode até sentir o cheiro, né, desse local, né, da torra do café e até mesmo dos barulhos, né, das máquinas funcionando, enfim. Isso também faz parte da geografia humanista. Pessoal, região. Região também é uma categoria importante, tá, da geografia. E o que a gente pode falar? É que a região é uma unidade do espaço. Um pouco vago assim, né? Mas ela tenta dar uma unidade. Ó, esse espaço que existe, eu faço uma unidade dele. Dou um nome, dou um parâmetro de unidade. Tá? Com o tempo, a região muda, pois o espaço geográfico muda. Isso é importante. A região não é estanque. Tá? Inclusive, as próprias macro-regiões brasileiras que nós conhecemos hoje, aí vai, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, nem sempre foi assim. Elas mudaram. Elas mudaram porque o espaço se transformou, mas também por intenções políticas para se transformar o espaço. Né? Então, nós vamos falar sobre as regionalizações do Brasil, vamos falar melhor sobre isso, mas é importante dizer que também tem intencionalidades. Mais uma vez, indivisível ao homem que produz o espaço com intenção. Uma mesma área pode ser regionalizada por diferentes conjuntos de parâmetros. Pode ser socioeconômico, puramente econômico, político, aspectos culturais, clima, vegetação. Região está muito no linguajar popular, né? A região ali do queijo canastra, vou pegar outro exemplo aqui em Minas. É uma região que se produz o queijo com específica forma de se fazer. É uma região cultural, inclusive institucionalizada. Hoje chama indicações geográficas. Então tem produtos, né, alimentares tradicionais que vão levar a essa regionalização. Climas, vegetação, biomas. Né, bioma, inclusive, é incorporado na legislação. Dependendo do bioma que estiver, vai ter legislações diferentes. Né?
Enfim, são vários aspectos aqui que a gente pode analisar, tá? Mas podemos também dizer que existe a região homogênea, uma regionalização homogênea, que é mais próximo de outra região que dos outros locais, então tenta incorporar essas regiões aqui, esses espaços aqui têm uma coisa em comum, vamos juntar eles num só lugar. Isso é uma tentativa de regionalização homogênea, que é uma escala local e regional, mas é uma relação horizontal. Pegar um local que é mais ou menos parecido por esse parâmetro e unificar. Mas também existem as regiões funcionais. O que elas seriam? Vou até mudar aqui de slide para mostrar esse exemplo aqui. São articulações de uma região com outras do mundo. Escala local, regional e global. Aí aquela relação já é vertical. Para dar um exemplo rápido sobre o assunto, nós temos aqui, por exemplo, a cidade de São Paulo. Tá? Vamos pegar São Paulo pela importância urbana, enfim, econômica e tal. São Paulo, você vai estar lá na cidade, você vai saber que tem a região central empresarial. Está em Bibi ali, com a Paulista, né, faz uma região ali, você pode falar, ó, essa aqui é a região central, onde estão os principais sedes de empresas, inclusive algumas filiais de multinacionais ali, tem muitas empresas e muito PIB que é gerido ali naquele local. Você pode fazer essa regionalização local, diferenciando do resto de São Paulo. Né? Mas também podemos dizer, ó, São Paulo como um todo é a capital do estado de São Paulo. Então aí já é uma regionalização de influência. São Paulo é a capital. Para além disso, São Paulo também tem uma influência, né? São Paulo é considerado uma metrópole nacional. Então nesse mapa aqui de regiões de influência, que é o que o IBGE faz, liga, né, esses pontos que saem de principais cidades do Brasil. Então você vê aqui que São Paulo tem uma influência que não é só no estado de São Paulo, nem só na região sudeste, mas uma influência a nível nacional. Né? E ainda para completar, São Paulo é uma cidade considerada uma cidade global. Então tem influência no mundo todo, de certa forma. Né? Então isso aí são regionalizações que atribuem uma funcionalidade, uma relação vertical. Tá joia? É importante esse. Eu vou explicando, já dando exemplo para facilitar e agilizar o nosso processo aqui. Tá? Sim. Agora voltando sobre o Brasil, eu falava lá sobre a regionalização norte, nordeste, sudeste, centro-oeste, sul, e que isso foi mudando ao longo do tempo, mas mesmo no mesmo momento que nós estamos agora, existem outras formas de regionalizar o mesmo espaço. Tem uma proposta, inclusive, do Pedro Geise, que é essa regionalização do Brasil em três. E o que é esse tipo de regionalização? A gente chama de regionalização geoeconômica. Separa o Brasil em três: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Né? Ali ele está tentando incorporar similaridades que atravessam estados, as divisões estaduais, que eu quero dizer, né? Então, para pegar um exemplo aqui de Minas Gerais, o norte de Minas está sendo regionalizado junto com estados ali do Nordeste e metade do Maranhão, né? Um pouquinho ali de Tocantins. Quer dizer, é uma regionalização geoeconômica, ele está mostrando ali similaridades com aspectos muito relacionados à socioeconomia, sobre um pouco de estrutura, de história, né? E tentando agrupar, dando essa unidade regional. Toda regionalização distorce, porque não vai ser uma verdade, mas ela pode trazer elementos de análise importantes. Tá joia? Esse é o sentido. Pessoal, para finalizar, só uma coisinha que eu queria pincelar é que a região, eu não estou fazendo isso com todas, mas a região, algo que é uma curiosidade, mais que uma curiosidade, é que a região, a epistemologia do conceito remonta ali do Império Romano, que iniciou essa regionalizar, né, criar unidades espaciais, justamente para questões de planejamento e burocracia. Principalmente burocracia, que é a cobrança de impostos. Então, para compreender esse espaço muito grande, pensar na tecnologia de informação da época, muito grande para você gerir um espaço como esse, principalmente cobrar impostos, que era uma prática muito comum, muito importante para o Império. Então, uma forma de entender esse espaço foi a regionalização.
né? Então aí tem esse mapa mostrando essas regiões e como que era compreendido dessa forma, para poder justamente facilitar o planejamento e as questões burocráticas. Tá bom? Pessoal, a aula de hoje é essa. Na próxima vamos falar sobre território e lugar, tá? E até a próxima então. Até mais.